A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Milton Daut, da Assembleia de Deus, Ministério Logos, em Porto Velho. E esta é a Escola Bíblica Dominical, lugar de crente feliz. Nós estamos estudando nesse trimestre acerca do crescimento e serviço cristão. Esta é a nossa terceira aula, ou terceira lição. E hoje nós veremos acerca do desafio de crescer e servir. Desafio de crescer e servir. Eu convido você a estar conosco, participando desta aula. Deus tem algo a nos ensinar. É preciso que eu e você cresçamos em graça e conhecimento de Deus. Nós vamos orar ao Senhor e em seguida cantaremos o hino 340 da harpa cristã, e eu convido você também a cantar conosco, um povo forte. E em seguida daremos então início à lição propriamente dita. Oremos. Deus de amor, no nome de Jesus, e agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar ministrando esta aula, crescimento e servir, Senhor. Nós precisamos crescer e também crescer, Senhor, no desejo de servir a Ti, mas servir com alegria, servir com prazer, servir reconhecendo a Ti como nosso Senhor de fato, Senhor e Salvador. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que há de ser falado, ensinado aqui nesta manhã. Toma cada família, Senhor, em Tuas mãos. Cada ouvinte, Senhor, que vai participar, mesmo que à distância, devido a essa quarentena, não podemos estar juntos, mas estamos juntos, unidos em Ti, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Fala conosco, Espírito Santo, ensina-nos nesta manhã. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 340 da harpa cristã, um povo forte. Você é povo forte? Faz parte desse povo forte? Cantemos então com alegria. Vamos enaltecer ao Senhor pelo que Ele é. Nós vamos cantar com o presbítero Neemias e a pastora Rosemary. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao seu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Reunidos o poder buscar então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo no céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Você pode dizer isso? Um dos Então tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. Em Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Maravilha! Aleluia!
você possamos dizer em alto e bom som: eu sou um dos tais. Sou destemido em Cristo Jesus. Eu não temo nem a morte, nem o mal, porque o Senhor está comigo. Não sou descuidoso em buscar os dons de Deus. É o que nós vamos aprender nesta manhã. O desafio de crescer e servir. Como nós temos falado nas duas primeiras lições, o crescimento de uma criança é inevitável, bastando para isso dois elementos: nutrição e tempo. Nutrição e tempo. A criança, seja ela qual for, de qual país, de qual local, ela crescerá. E nesse crescimento, após o crescimento ou nas fases de crescimento, ela passará a desempenhar tarefas, serviço. Ela começa a realizar serviços pequenos, voluntários, né? Quantas crianças, quantos filhos pequenos, algumas vezes pediram: papai, mamãe, deixa eu fazer isto. Por exemplo, lavar a louça, varrer a casa, né? Então, mesmo sem aquela responsabilidade, mas desejando de servir, de apresentar algum serviço à família em que está inserida. Na família de Deus, também, nós devemos crescer paulatinamente, gradativamente e continuamente. E esse crescimento, ele é demonstrado com um prazer também em servir. Não se coaduna, não se espera, não há lógica eu crescer e não ter desejo de servir. Falta amadurecimento. Talvez você conheça pessoas assim. Infelizmente, há pessoas que deixaram de crescer, não servem ao Senhor, serviço, portanto, porque não amadureceram. E nós vamos ver nesta manhã algo que pode facilitar o nosso crescimento, aquilo que pode impedir o nosso crescimento. O que fazer para haver uma continuidade? Porque eu e você, como povo forte de Deus, precisamos continuar crescendo. E com o mesmo interesse, com o mesmo desejo, servir ao Senhor. E como diz o Salmo 100, servir com alegria. Servir quando não há nem motivo para isso. Quando aparentemente as circunstâncias mostram, provam coisas diferentes. Quem serve, serve com alegria. Tá bom? O desafio de crescer. Nós temos alguns objetivos a serem atingidos nessa aula. O primeiro dele é reconhecer os obstáculos ao crescimento cristão. Existe obstáculo? Existe coisas que podem impedir o nosso crescimento? Sim, existe. Existe. E nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. O segundo objetivo é entender a ajuda do Espírito Santo. Se tem alguém que quer que você cresça, esse alguém é o Espírito Santo. Ele quer. Eu não posso ignorar a presença dele no meu dia a dia, trabalhando no meu interior, removendo aquilo que que serve de obstáculo. Eu não posso deixar de ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o terceiro e último objetivo é definir os alvos a alcançar. Definir alvos a alcançar. A vida é feita de alvos. Qual é o seu alvo? Até onde você quer chegar no serviço cristão, no serviço ao seu Deus, ao seu Senhor? Eu preciso ter um alvo. Você precisa ter um alvo, tá? Então,
para atingirmos esses objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. No tópico 1, nós vamos ver desafios do crescimento. Nesse desafio do crescimento, nós vamos ver o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Fala-se de homem, mas quer dizer o ser, homem, mulher, né? O ser natural, o ser carnal e o ser espiritual. Eu e você somos um desses três. Nós vamos ver. É importante que eu e você saibamos onde estamos, tá certo? Ou o que somos. No tópico 2, veremos os obstáculos ao crescimento, coisas que nos atrapalham. E nós veremos o tempo errado, veremos as escolhas equivocadas. A vida é feita por escolhas. E também dieta inadequada. É o que veremos. No último tópico, o número 3, nós veremos ajudas ao crescimento. Ajuda. Para crescer precisamos de ajuda. Nós veremos isso. Nós veremos alimento da palavra. Nós veremos discipulado dinâmico. E ainda a ajuda do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe você, a sua família. Fique conosco. Acredito que nós vamos crescer juntos nesta manhã. Vamos aprender bastante e, uma vez aprendendo, possamos colocar em prática no serviço, na adoração, no servir ao Senhor. Tá certo? Então, os desafios do crescimento. Desafios do crescimento. Todo crescimento tem um desafio. Observa qualquer criança que você tem aí por perto. Os desafios que ela encontra. Eu tenho citado aqui os meus netos que estão em fases diferentes, de 0 até 5 anos, são 4. E todos eles têm seu desafio. Inclusive o Mateus, que ainda não saiu do ventre, mas tem o seu desafio lá. Ele tem que romper uma barreira, né? Ele tem que romper uma barreira para poder sair da onde está. Lugar esse que ele, na verdade, não quer sair. E se contarem para ele como é o mundo aqui fora, aí é que ele talvez nem queira sair. Brincadeira. É claro que ele sairá, porque tudo na nossa vida é feito por tempo. Tempo de nascer também. Tempo de gestar e tempo de nascer. Depois do Mateus nós vemos o Caleb, que é o que aprendeu agora a engatinhar, e levou tombo, caiu, bateu, e sobe ali, desce ali, cai sentado, a mãe levanta. Desafios do crescimento. Temos o Josué, que está já falando bem, bastante falante, já corre, está com 3 anos. E depois a Radassa, que hoje, nesta semana, pudemos ver, através de vídeo, ela aprendendo a ler as primeiras palavras. Desafios. É natural da pessoa. Precisa ter um alvo. Precisa ter um alvo. A Radassa começou a ler agora. Ela não terá desafios mais à frente? Desafios maiores? E qual é o alvo que ela tem? O que ela quer chegar? Ela nem sabe disso, mas a mãe, a facilitadora desse crescimento, os seus pais, que são os discipuladores, estarão acompanhando-a e norteando o seu caminho para que ela atinja alvos maiores. Não vai ficar só em ler algumas palavras. Faca, café, né? A alegria dela de ter lido isto, né? Opa, eu consegui, ó. Mas há alvos maiores. É o que nós vamos ver paulatinamente. A nossa vida é assim. Nós precisamos ter alvos. Os desafios, eles se apresentarão. Mas eu e você
com Cristo que nos fortalece, quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode vencer os desafios que são propostos, que aparecem cotidianamente em nossa vida. Não podemos deixar de crescer, tá bom? Então, nesse tópico primeiro, os desafios do crescimento. Existem 3 condições bíblicas que demonstram a situação do homem em relação a Deus. Vejamos, o homem natural. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14. A pastora Rosemary fará essa leitura para nós. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Não entende. Por quê? Porque é natural. Ele não entende as coisas espirituais. Esses são os desafios. Pessoas que não experimentou o novo nascimento está atualmente morta em seus delitos e pecados. Para entender as coisas espirituais, é necessário que o Espírito de Deus tenha trabalhado em nossa vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, inserindo-nos na família de Deus, fazendo mudanças, trabalhando efetivamente no nosso viver. Aí nós passamos então a compreender paulatinamente, gradativamente as coisas espirituais. Antes disso, impossível entender. Quem é que pode entender a mente de um ser supremo, infinito, a não ser o Espírito? Então, Deus fala ao nosso espírito acerca dele. E por isso que o homem natural, aqueles que ainda não obtiveram de Cristo a sua nova vida, é impossível ele entender. O que fazer então? Entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Você deixará de ser homem natural. Deixará de ser homem natural. Então, por que é que ele não vê isso? Por que é que ele não sabe? Porque ele está escondido mais inferior da existência humana, no homem caído. Ele está envolvido em coisas pecaminosas. Ele não sabe discernir entre luz e trevas. Ele não valoriza, nem sabe o que é comunhão com Deus. Não tem como ele saber. Então é um dos obstáculos. Ser homem natural. Então, se eu e você já de fato entregamos nossa vida a Cristo, nós não podemos mais ser homem natural. Não podemos mais estar envolvido em coisas pecaminosas, porque o pecado nos separa de Deus e é um obstáculo. Porque se eu quero entender as coisas de Deus, eu preciso ter dele ou com ele intimidade. Eu lhe faço uma pergunta hoje. Como é que está a tua intimidade com Deus? Intimidade, o nome já diz, é coisa íntima. Não se revela. Tá bom? Mas pense nisso. Esse homem natural, ele vive em trevas espirituais e seus interesses não são os de Deus. Nunca atingirá a maturidade espiritual. E o máximo que conseguirá será apenas alguns polimentos religiosos. Polimentos religiosos. Vez por outra, ele faz alguma coisa que lembra a Deus. Por exemplo, nesse período de pandemia, alguns têm sentido, poxa, eu preciso ajudar o meu próximo. O que tem a ver? Há erro nisso? Claro que não. Aí dá cesta básica, aí ajuda uma família carente, mas fica só nisso. Na intenção de agradar a Deus apenas naquela atitude, naquela obra, naquele momento. É o homem carnal, ou melhor, homem natural. Não entende as coisas de Deus. Um outro desafio é o homem carnal.
nós veremos 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 3. Homem carnal. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O homem carnal, a pessoa carnal, ela demonstra isso que o versículo está dizendo. Inveja, dissensões, contenda ou contendas, são obras da carne. Carnal. Buscam realizar aquilo que a sua carne deseja. Não houve uma mudança de fato. Não houve um novo nascimento. Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, deixa eu te falar um segredo. Fala, Senhor. É preciso nascer de novo. Como? Como nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Poxa, não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Deixa o Espírito trabalhar. O Espírito Santo, quando ele entra no nosso viver, quando nós de fato nascemos de novo, ele passa a produzir o melhor fruto que tem, que é o fruto do Espírito. A contenda, a discórdia, as dissensões, as facções, tudo isso são lançadas fora. Por quê? Porque são obras da carne. E Deus condena esse tipo de coisa. Então, o homem carnal, descrito em 1 Coríntios 3,3, como nós acabamos de ler, também é um desafio. É um desafio ao crescimento. Eu preciso deixar as coisas da carne. Se eu quero crescer e servir melhor ao Senhor, eu tenho que deixar. Eu tenho que pedir, Senhor, me ajuda, trabalhe em mim. Entre em minha casa, entre em minha vida e faça uma mudança. Né? Como diz certa canção que todos nós conhecemos. Então, o homem carnal é um indivíduo que já experimentou um novo nascimento, mas estancou, não cresceu. Ele tem a alegria do novo nascimento, entregou de fato a sua vida a Cristo, mas ele parou de crescer. Contentou-se apenas com aquele aprendizado, aquele leitinho que ele recebera na sua infância espiritual. Você já foi criança? Você deve ter criança em casa. A criança cansa de tomar mamadeira. Verdade. Ela tem um momento que ela já escolhe. Não quero tomar aquela mamadeira, não. Eu quero uma papinha. Eu quero um legumezinho amassado, um pedacinho de carne desfiado, quero. E depois ela passa a comer algo mais sólido. Já começa a comer sozinho ou sozinha. Tem que haver esse interesse, não pode haver o estancamento do crescimento. O que é que te impediu? O que fez com que você parasse de crescer? Essa não é a vontade de Deus. Deus não tem prazer nestes que param. Começou, então, o homem carnal, que o que floresce, o que aparece nele, que sobressai na vida dele, são as obras da carne, é porque ele parou de crescer. Ele deixou de crescer. Ele deixou de seguir o rumo, o rito certo de Deus, que é que todos cresçam, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Isto é uma realidade. Essa possibilidade, ela existe. E Deus é que nos dá graça para que isto ocorra. Então, muito embora esteja vivo espiritualmente, ainda não foi além do estágio da infância espiritual. E como tal, só pode ingerir leite, sendo capaz de entender apenas as verdades espirituais elementares.
Elementares, aquela coisa bem, a fé muito rasa. Não criou raiz, não se fortaleceu, não avançou, empacou. Você empacou? Você tem empacado ou está crescendo gradativamente? A finalidade desta aula é para isto. É para isto. Eu costumo dizer que o crente que não participa da escola bíblica dominical, e falo isso com muita certeza, escola bíblica dominical e culto de ensino, ele é um crente empacado. Não cresce. Não cresce. Quem não lê a Bíblia todo dia, não cresce. Quem não ora, quem não adora, quem não louva ao Senhor todo dia, não cresce. O nosso crescimento se deve ao nosso relacionamento com Ele. Nós vamos abdicando, nós vamos deixando de lado as coisas da carne e nos aproximando cada vez mais do que é sagrado, das coisas espirituais. É tempo de crescimento. Voltemos ao crescimento. Ore hoje ao Senhor. Senhor, faça-me crescer. Faça-me crescer. Faça-me crescer. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Então, deseja o homem carnal, deseja desfrutar as bênçãos do Senhor, mas seu nível de compromisso com as responsabilidades da vida espiritual é fraco e inconstante. Ele deseja receber, mas nunca encontra ocasião para dar, para servir, para realizar. Quando faz esporadicamente, vez por outra, e não se sente feliz por ter realizado e ter feito o que fizera. Este é o homem carnal. Vamos ler, eu quero ler Tiago capítulo 4, o versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então, o homem carnal, ele não está nem aí, ele quer servir a dois senhores. Ele quer ter amizade com o mundo, mas quer receber as bênçãos de Deus. Isso é impossível. Jesus afirma isso. Impossível servir a dois senhores. Nós precisamos deixar de ser carnais. Precisamos deixar de satisfazer os desejos de nossa carne. Carne, nós já explicamos, não é o corpo. Na Idade Média, antes da Reforma, os cristãos, aqueles que cometiam um certo pecado, eles pagavam penitência. Muitos se autoflagelavam nos seus quartos, em lugares escondidos, com um chicote, cortavam-se todos e achavam que com este sacrifício seus pecados estavam limpos. Não, não mesmo. O único sacrifício que é aceito por Cristo em relação aos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, é o sacrifício vicário de Jesus. É nele que tenho lavar as minhas vestiduras. É nele que você precisa lavar as suas vestiduras. Então, manter relacionamento com o mundo e com Deus, você não está servindo a Deus. O homem carnal faz assim. E acha que está enganando a todo mundo. Olha o que o apóstolo João diz. Enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. A Deus ninguém engana. Tá? Então não podemos ter relacionamento
com o mundo. Como Tiago nos fala, João também diz que a amizade do mundo é frontalmente inimizade a Deus. Terceiro tipo de homem, que são os desafios do nosso crescimento. O homem espiritual. Homem espiritual. Refiro-me, torno a dizer que o homem espiritual se refere à pessoa, ao ser espiritual. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 15. 13 e 15. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Comparar uma coisa com outra. Isto é espiritual ou é carnal? Discernimento. Um dos dons do Espírito Santo é o dom de discernimento. Discernir entre uma coisa e outra. Vamos falar de criança? Você tem uma criança em casa? Mande ela levantar. É claro, depende da idade dela. Mas mande ela levantar, assim, brinque com ela. Mão esquerda, mão direita. Pessoas que não sabem qual a sua mão esquerda e mão direita. A criança até se aceita isso, dela confundir. Mas um adulto que não sabe discernir mão direita, mão esquerda, não tem algo errado? Sim ou não? Tem. Claro que tem. Tá? Então, o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Ele sabe o que é espiritual e se aproxima do que é espiritual. Tem prazer de estar junto ao sagrado. E ele sabe também aquilo que é obra da carne. Aquilo que não é espiritual, é carnal. E ele então se afasta. E não precisa ter o pastor, não precisa ter o professor da IBD, não precisa ter ninguém. É ele com Deus, ele se afasta. Ele entende que ele precisa fugir, passar de largo, porque ele é espiritual. Lembra do que Jesus falou aos seus discípulos? Ele diz o seguinte, em alguns momentos ele se refere e diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. Você já fez bolo, pão? Eu faço bolo e faço pão. Um pouquinho, sim, de fermento faz o bolo crescer. Um pouquinho. Então, o homem espiritual, ele sabe do fermento. Jesus alerta aos seus discípulos: cuidado, fuja, saia de perto do fermento dos fariseus, que se refere às coisas mundanas. Tá certo? Então, é o cristão, o homem espiritual, é o cristão que já saiu da infância espiritual e está em franco processo de desenvolvimento. Franco, contínuo, aberto. Paulatinamente, ele vai crescendo. E o desejo dele é de crescer. Ele não para no seu crescimento. Ele aprende hoje, aplica o que aprendeu, mas está de olho em aprender algo mais e aplicar o que vai aprender. Franco desenvolvimento, franco crescimento espiritual. Crescendo gradativamente na graça e no conhecimento do Senhor, tem adquirido uma estatura espiritual que ele capacita a agir de forma madura. Estatura, tamanho. Uma criança, ela cresce não só mentalmente, mas ela cresce também em estatura. Meça as suas crianças. Eu fazia isso com os meus, era pequeno. Na parede marcava ali. E mês a mês a gente ia vendo como iam avançando na sua estatura.
Muitos chegavam e se colocavam ao meu lado e diziam: é, papai, estou quase na sua altura. Tá mesmo. Alguns até me ultrapassaram na altura. Isso é desenvolvimento, estatura. Agora, não espera que nós cresçamos apenas na estatura. Haja também um desenvolvimento intelectual. No nosso caso, seres espirituais, haja um desenvolvimento espiritual, que precisa crescer com o tempo que temos na casa do Senhor, na família de Cristo. Tá bom? Vamos ler 2 Pedro 3:18. E, por favor, presbítero Neemias, leia Efésios capítulo 4, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Crescer na graça e no conhecimento. Graça, favor. Cresça em favores de Deus. Ah, se ele não tivesse favor, se não fosse o favor de Deus a minha vida, o que seria de mim? O que seria de você? Então, cresça no conhecimento desse favor, do amor, da misericórdia de Deus. Mas cresça também no conhecimento dele, da sua boa, perfeita, agradável vontade para a minha vida. Deus tem planos, Deus tem sonhos com você, para a sua vida, para o seu viver. Então, quando nós passamos a estudar as Escrituras, passamos a conhecer a Deus, seus princípios, valores, a sua vontade para nós. Vamos ver Efésios 4, versículo 13. Por favor, presbítero Neemias. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? A varão perfeito, a medida, por favor, de novo. A medida da estatura completa de Cristo. Da estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Então, nós somos representantes dele. Jesus fala o seguinte, olha, para você entender bem isso. Quem crer em mim, farão as obras que eu faço. E as farão maiores ainda. Quem é que pode fazer obras maiores que o Senhor? Aquele que já atingiu a estatura completa de Cristo. A estatura completa. E como é que se adquire isso? Paulatinamente, gradativamente. Todo dia eu tenho que insistir, Senhor, opera em minha vida, transforma, retira de mim o que não provém de ti. Retira, Senhor. Retira. Porque quando a gente vem do mundo para Cristo, a gente nós trazemos conosco uma mala cheia de coisas, cheia de bugigangas, que precisamos lançar fora. Lembra de Jacó, Raquel, aquela turma que saiu lá quando saíram da casa do seu sogro, a esposa dele, Raquel, levou consigo os ídolos pagãos. Ela precisava daquilo ali? Não, não precisava, mas levou. Pegou o ídolo, o mais importante ídolo que seu pai mais devotava, Labão, e ele levou consigo. E o Labão veio furioso atrás. Vou pegar, vou estuprar, vou matar, vou esfolar. Quem pegou foi a própria filha. E ela precisava? Não. O Deus que fez o crescimento na vida do seu esposo e na vida dela é um Deus vivo e verdadeiro. O homem espiritual entende isso. Ele rompe, o novo nascimento faz com que a gente rompa com as coisas do passado. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17. Aquele que é nascido de Deus, ou que é nascido de novo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo.
na história de Jacó e sua família. Mais à frente, quando Jacó tem um encontro com o Senhor e tem a sua vida modificada, ele dá uma ordem à sua família: lançai fora todos os ídolos. E o que ele fez, o que ele viu que estava escondido ali, tinha um monte de ídolos pagãos no seio da família. Às vezes nós somos assim. Nós servimos, queremos servir a Cristo, mas também colocamos nossas mãos lá naquele santinho, naquele copo com água, naquele... Poxa, não precisa disso. Cristo é tudo em todos. Ele completa em nós tudo aquilo que necessitamos. É nele que nós conhecemos a Deus. É através dele, como ele mesmo diz aos seus contemporâneos, que quem vê a ele vê o Pai. Tá bom? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir na nossa missão. Então, ele tem compromisso com Deus no seu relacionamento. O homem espiritual, nós estamos vendo, tem compromisso com Deus. No seu relacionamento com o Senhor, amadurece a cada dia. Ele tem compromisso, ele tem relacionamento e, consequentemente a isso, ele tem amadurecimento. Ele deixa de ser menino. Ele passa a conhecer, ele passa a ouvir, a entender a voz de Deus. Ele passa a ouvir isto. Tá? Então ele tem o crescimento. Ele passa a ter a mente de Cristo e busca compreender e se aprofundar nas verdades espirituais mais profundas. Ele já não quer água mais nos artelhos. Ele não quer água mais nos joelhos. Ele não quer água na cintura. Ele quer mergulhar na profundidade das coisas de Deus. O homem espiritual. A pessoa espiritual. Ela quer mais. Ela quer mais. Leva-me, Senhor, à sala do trono. Ela não quer ficar no átrio. Ela não quer ficar no átrio. Ela não quer entrar só no lugar santo. Ela quer ir no santo dos santos. Isso é aprofundamento. Temos que crescer. E sabe o que é? Sabe qual é o desejo de Deus? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É que eu e você cheguemos à sala do trono. E isto é verdade. As Escrituras nos mostram, ou revelam, que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou do alto a baixo. Era o véu que separava. Hoje não separa mais. Aquilo que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, o Senhor agora falou: agora eu quero todo mundo, eu quero todos entrando. Não só uma vez no ano, mas todos os dias. A hora que eu e você quisermos, nós podemos acessar a sala do trono. Maravilha! E isto não é obra humana. Foi Deus quem fez isso. Ele rasgou, literalmente rasgou a carne do seu filho, para que eu e você tivéssemos acesso. Vamos crescer em graça e conhecimento de Deus. Amém? Os obstáculos para o crescimento. Todo crescimento tem obstáculo. Tem pessoas que desistem no primeiro obstáculo. Ah, não dá para mim não, não posso não, não quero não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tinha uma filha que dizia isso, não sei qual deles, né? Mas dizia: eu não consigo. Eu não consigo. Mas conseguiu, poxa. Consegue sim. Para conseguirmos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém que nos discipule. Precisamos de alguém que nos corrija. Precisamos aceitar a correção, é claro. Não podemos colocar obstáculos. Precisamos tirar os obstáculos ao nosso crescimento. Tá? Alguns fatores podem impedir o desenvolvimento do cristão e comprometer a sua maturidade. Primeiro que nós vamos ver é o tempo.
Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Amém? Então, o tempo errado. A maturidade cristã é um processo que deve ocorrer no tempo apropriado. Tempo para tudo. Tempo para tudo. Nosso tempo, ele é diferente do tempo de Deus. Há o Cronos, que é o que nós vivemos. Tempo para nascer, tempo para colher, tempo para plantar, enfim. Há tudo um tempo determinado por Deus. O tempo errado não só significa fazer as coisas antes da hora, mas também atrasar-se na realização das mesmas. Vamos voltar a falar sobre criança. Não tem outra comparação. Uma mãe pega uma criança de 7, 5 anos e põe ela para cozinhar. Você vai fazer o almoço do domingo. O que poderá acontecer com essa criança? Com tamanha responsabilidade. Ela poderá cortar-lhe os dedos, a mão, ferir com faca. Ela poderá se queimar. Ela poderá acontecer um monte, queimar até mesmo a comida. Quanto prejuízo. Por quê? Porque está fora do tempo. Fora do tempo. Uma criança nessa faixa de idade pode estar com sua mãe à cozinha, com seu pai à cozinha, aprendendo. O pai e a mãe respondendo a ela acerca das perguntas naturais que ela faz, que ela irá fazer. Mamãe, por que isso? Papai, por que daquilo? Mamãe, como se faz assim? Papai, por que deve ser feito assado? Então, com isso ela vai, nessas respostas, neste acompanhamento, ela vai crescendo. E o que tem a ver isso com a minha vida espiritual? Não são poucos os casos de que eu tenho conhecimento. Pessoas, líderes, pastores, por conta de interesses espúrios, pegam pessoas recém-convertidas, sem o devido preparo, e já coloca, porque ela tem uma formação secular, porque ela tem um dízimo bom. E para não perder aquela pessoa, já coloca na linha de frente. E aquela pessoa com aquele garbo todo vai, mas tem um momento que ela não ultrapassa, porque está fora do tempo. Você já observou o fruto das árvores? Ela tem a floração, aí depois da floração aparece o fruto pequeno, depois aquele fruto vai crescendo, ele vai crescendo, desenvolvendo tamanho, e chega a época de ser colhido, quando ele está maduro. Há um tempo para tudo. Então não põe as coisas na frente, como minha mãe dizia, não põe os carros na frente do boi. Não é assim que funciona. Então, faça aquilo que está na sua mão para fazer no tempo em que você está, dentro da sua capacidade, buscando o Senhor sempre mais. O Senhor vai nos experimentando naturalmente naquele serviço, para ver qual deles você se identifica, nós nos identificamos. Lá na frente é que Ele vai nos colocar, confiar algo maior. É assim que Ele faz.
É assim que ele faz. Então, o tempo errado. O tempo errado não só significa fazer as coisas antes da hora, mas também atrasar-se na realização das mesmas. Acaba atrasando. A pessoa perde a motivação, perde o ânimo, porque são obstáculos maiores do que ela poderia suportar. E tem um tempo. Tem um tempo. Tudo tem um tempo. O crescimento pode ser retardado por negligência ou procrastinação em aplicar na própria vida o conhecimento da vontade de Deus. Procrastinar é empurrar com a barriga. Depois eu faço isso. Depois eu faço isso. Eu tenho uma dificuldade em determinada área da minha vida, mas depois eu faço isso. Não vou me preocupar com isso agora não. Eu vou dar continuidade a outras coisas aqui que eu, Não faça tal coisa. Essa dificuldade precisa ser retirada. Precisa ser resolvida, porque ela vai lhe atrapalhar lá na frente. Ali na frente, no próximo passo, você ficará impedido de ir. Tá? Será um obstáculo intransponível. Você não terá condições de transpor, passar por cima, vencer, sobrepor. Ok? Então, procrastinação em aplicar à própria vida o conhecimento da vontade de Deus. Como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Após isso, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Não é para a vida de outros, é para a nossa vida. Para nós individualmente. Para nós individualmente. Eu tenho que conhecer qual é a vontade que Deus tem para a minha vida. Você precisa conhecer qual a vontade que Deus tem para a sua vida. Não é pensar sempre nos outros. Ah, fulano de tal que tinha que ouvir essa mensagem de hoje. Era ele que tinha que estar aqui. Ah, por que ele não está? Quem está aí é você. Quem está aqui sou eu. A mensagem de hoje é para mim e para você. Tá bom? Há de se levar em conta a importância dos dois tipos de tempo no processo da maturidade cristã. O primeiro deles é o Cronos. É o tempo em que nós estamos envolvidos. É o tempo que nós vivemos. A passagem natural do tempo, o tempo divisível, minutos, horas, anos, dias, décadas, séculos, é o máximo nosso. Século. Alguns chegam a 100 anos. Mas é o nosso tempo, dividido em minutos, em horas, em dias, semanas, mês. Esse é o Cronos. Tudo o que temos que fazer, fazemos nesse tempo. Ele é divisível do relógio e do calendário. A vida flui no seu Cronos natural. A vida flui no Cronos natural, no tempo normal da vida. A pessoa cresce, a pessoa amadurece, a pessoa se desenvolve, a pessoa chega um tempo que morre. É o Cronos. Tempo de nascer, tempo de morrer. Capítulo 3 de Eclesiastes. Depois você leia. Tempo para tudo, debaixo do sol. Há um tempo criado por Deus. Tem uma ideia? Eu tenho aqui no meu quintal um pé de mamão. Começou a dar mamão agora, tem um lá que está bonito. É o primeiro que eu quero comer. Tem que esperar amadurecer. E se eu tirá-lo agora? Poderia até fazer um doce, alguma coisa, mas eu não comerei a fruta e o sabor da fruta. O tempo faz com que aquilo que a gente produz tenha sabor.
Não passe à frente do tempo de Deus. Tudo há um tempo. O segundo que nós temos que ver é o Kairos, que é o tempo indivisível de Deus. É o tempo de Deus, o Kairos. Eu tenho que ver e fazer com que a minha vida esteja dentro do tempo e da vontade de Deus. Como é que se faz isso? Conhecendo as Escrituras. Tempo e vontade de Deus está aqui. Tempo e vontade dele. Tá? Então, quando ele age no seu tempo próprio e segundo o conselho de sua vontade, é o Kairos. Quando Deus se move no seu tempo, ou dia da visitação, o cristão espiritual consegue discernir este tempo e pode cooperar com Deus. Você entende qual é o tempo de Deus. Você, espiritualmente, você entende, é o tempo de Deus para isso. Ele abre as portas, ele abre as comportas dos céus. Ele abre o caminho, ele plana o caminho, você percebe nitidamente Deus trabalhando, você vê, isso não sou eu que estou fazendo, é Deus fazendo por mim. É Deus cooperando conosco e nós cooperando com Ele. É muito gostoso isso. É prazeroso. Isto sim é crescimento e serviço. Crescimento e serviço. Ele mantém exemplar o seu procedimento, de acordo com a vontade de Deus no dia a dia, no Cronos. Nosso dia a dia precisa ser, o nosso procedimento no dia a dia precisa ser melhor. Sendo motivo de louvor a Deus no dia da visitação, quando desenvolver-se rumo à maturidade. O nosso procedimento precisa ser irrepreensível. Andemos de tal modo que não causemos escândalo aos de dentro e nem os de fora, aos da igreja e fora dela. É o que a palavra nos ensina. Vamos dar continuidade. O tempo pode ser um obstáculo ao nosso crescimento. Outro obstáculo é escolhas equivocadas. Escolhas equivocadas. A vida é feita por escolhas. Vamos ler Hebreus 12, versículo 1 e 2. Presbítero Neemias, por favor. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Escolhas equivocadas. Nós temos que estar sempre olhando para Cristo. Há pessoas que não crescem porque olha para a esquerda, para a direita, olha para um lado, olha para o outro. Quem é o autor e consumador de nossa fé é Cristo. Nós precisamos seguir. É claro que temos bons exemplos. Temos bons exemplos. O escritor aos Hebreus, que nós acabamos de ler aqui, ele diz que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores, dos nossos líderes. Devemos imitar. Eu tenho alguns líderes que me espelharam, que me nortearam. Alguns deles já se foram. Mas quem é o autor e consumador de nossa fé? É Cristo. Quando Paulo diz, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele aponta para Cristo, que é a referência maior. Eu e você precisamos olhar para Cristo, para as coisas de Cristo. Não é dizer, eu olho para Cristo e não observo ninguém. Não é isso. A maturidade espiritual nos prova exatamente o contrário.
Porque se você lê o que Paulo escreve aos Efésios, ele colocou uns para pastores, para doutores, para profetas, professores. Então, se você não ouve ninguém, se você é um desigrejado, você não tem pastor, você não tem o sumo pastor como seu pastor. Duro dizer isso, né? Mas eu precisava dizer isso para você hoje, porque faz parte do crescimento. Quem não ouve a ninguém, na verdade, não ouve a Deus. Tá bom? Mas ele é o nosso guia, nosso... Então, escolhas equivocadas. Deus evidencia o seu kairós, principalmente em tempo de crise. Sempre segundo o conselho da sua vontade. Mas somos nós que escolhemos como vamos responder às circunstâncias. Em muitas ocasiões, a vontade humana se contrapõe egoisticamente à vontade de Deus. Por isso, muitos cristãos não estão prontos a receber alimento espiritual sólido ou exercer maiores responsabilidades. Muitas vezes a nossa vontade se contrapõe à vontade de Deus. Muitas vezes nós recebemos algo, estamos em experiência, estamos em treinamento, estamos em qualificação. Aí recebemos algo para fazer, mas eu não gostaria de fazer isso não. O meu desejo e a minha chamada é para fazer aquilo lá. Eu tinha que estar fazendo tal coisa. A gente pula etapas. A gente pula etapas. Nós suprimimos etapas importantes. Isto vai trazer consequências. Consequências. A gente vê isso no dia a dia. Pai e mãe querendo dar o seu melhor para os seus filhos. Aí coloca na aula, a menina, por exemplo, coloca no balé, coloca no inglês, no francês, no alemão, coloca tanta coisa para aquela criança, ela tem uma carga tão pesada que ela deixa de ser criança. E não tem fase melhor do que a fase infantil. Precisa dar responsabilidade? Precisa nortear? Sim. Isto acontece na igreja. Isso acontece no seio da igreja. Nós colocamos tanta coisa, às vezes, sobre... Na verdade, devia distribuir aquilo ali com outros. É tempo de servir. Servir ao Senhor com alegria. 3. Dieta inadequada. Dieta inadequada. Se você chegar e ver um marmanjo tomando uma madeira para poder ir dormir, você vai, tá errado. Não é assim? É errado. Pô, esse cara tomar uma... Eu vou dormir agora, vou tomar minha mamadeira, meu gagal e vou dormir. Tá errado. Um marmanjo de 15 anos, tá errado. Como é errado também uma criança de 2, 1 ano e pouco, bater um prato de feijoada. Ele vai dormir agora, eu vou dar um prato de feijoada, bastante porco, bastante linguiça, paio, costela e... Tá errado. A dieta, o que nós nos alimentamos? A forma com que nos alimentamos. Jesus fala que a leitura diária é alimento. Então, a nossa dieta inadequada também é um obstáculo ao crescimento. Já vimos que o tempo errado, as escolhas equivocadas e a dieta inadequada. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Tem coisas que não dá para ser dito a todos. Nem todos têm condições de saber de tudo, de acordo com a maturidade. Dieta. A dieta de acordo com o crescimento, de acordo com a estatura, de acordo com o crescimento daquela pessoa. Então, a dieta inadequada, da mesma maneira que cuidamos da nossa alimentação física, é preciso também cuidar da nossa dieta espiritual. Assim, duas verdades são cruciais, são necessárias, não podem ser esquecidas. Primeiro dela, o alimento é essencial para o crescimento e o desenvolvimento. O alimento é essencial para o crescimento e desenvolvimento. Crescer, estatura, desenvolvimento, entendimento. Crescer em estatura e em desenvolvimento. Em mente. Tenha o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Vós tendes a mente de Cristo. Como é isso? Como nós citamos agora há pouco, Paulo aos Efésios, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá? Então não posso crescer apenas em estatura. Tem que haver um crescimento também compatível com a faixa etária. Tá? Então, crescimento deve ser compatível com cada estágio de desenvolvimento. A maturidade cristã pode ser limitada pela nossa dieta espiritual ser inadequada à fase da vida correspondente. Os recém-nascidos podem receber apenas leite e só necessitam dele para se desenvolver. Entretanto, à medida que cresce, a criança precisará de alimento sólido. Assim também o cristão precisa sair da fase do leite e ir para uma dieta de comida mais sólida. Comer algo mais pesado. Deixar de ser criança. Como Paulo fala aos Coríntios, quando era criança, fazia coisa de criança, pensava como criança, agia como criança, mas me tornei-me adulto, deixei as coisas de criança. Deixa de comer coisas de criança, inerente à fase infantil, passa a comer coisas mais sólidas. Tem pessoas que não conseguem ouvir algo, eu vou embora. Isto não gostei, vou embora. Imaturidade. Infantilidade. Não cresce, estagnou, estancou o seu crescimento. Tem pessoas que ficam... Tem um ditado no mundo que diz que pedra que muito rola não cria limo. Não cria lodo, né? Tem gente que passa dessa daqui para ali, de lá para cá, não cresce nunca, não tem raiz. Não tem raiz, não tem profundidade, não se alimenta. Vive do tempo, do aqui e agora. É muito ruim isso. Ajuda, 3, nosso último assunto. O 3, ajudas no crescimento. Precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda. Nós precisamos, para continuar crescendo, ou crescer, ter uma vida saudável, precisamos de ajuda. Assim como em todo processo de crescimento, o cristão tem também oportunas e preciosas ajudas para alcançar a maturidade. A primeira ajuda que eu e você necessitamos
se refere a alimento da palavra. Alimentar-se das Escrituras. Todo dia. Coma. Não é para comer literalmente, mas coma todo dia. Com 15, com 20 minutos diários, você lê a Bíblia todinha no ano. Se você desejar, você que nos acompanha, mas não pertence à nossa igreja, é um prazer tê-lo aqui conosco, nós temos um calendário de leitura anual. Nós já lemos este ano mais de 20% de toda a Bíblia. Então, se você quiser, deixa o seu número, o WhatsApp, que eu vou mandar para você. Será um prazer mandar o calendário de leitura anual para que você leia. E você terá um conhecimento panorâmico de todas as Escrituras. De tudo aquilo que Deus quer que você tenha conhecimento. E você irá crescer. Crescer sadio. Tá bom? Faça isso. Então, alimento da palavra. Mateus 4, versículo 4. Por favor, presbítero Neemias, queira ler. Aqui, perto. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem. Você come pão? Eu como pão. Oh, pãozinho quente da padaria, que coisa gostosa, né? Coisa gostosa, o pãozinho. Toda vez que eu como pão fresco, me lembro da minha época de adolescente, quando eu era jornaleiro. Eu comia pão, chegava de madrugada para vender jornal na padaria, e eu vendia, eu comia a primeira fornada, eu tomava café com o padeiro. Coisa gostosa. Toda vez que eu como um pão fresquinho, ou aquele cheiro gostoso do pão passa em minhas narinas, eu me recordo desta passagem da minha vida. Mas a palavra é muito mais importante. Me vem também a memória de pessoas que me ensinaram a amar a palavra, me ensinaram a importância de nela meditar dia e noite, ou todo dia. Assim como aquele padeiro, que eu nem me recordo o nome, me trouxe uma boa lembrança do que ele fazia, do pão que ele fazia com muito carinho, e que eu tinha o prazer de tomar café com ele. Pessoas que me ensinaram a amar. Como o salmista diz: amo a tua lei. Ela é o meu meditar durante todo o dia. Não vai haver crescimento espiritual se eu e você não sentirmos prazer na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é bússola para o nosso caminho. Ela é farol alto para o nosso caminhar. Não tem crescimento, meu querido, minha querida, se você não gosta de leitura, se você não a lê. Impossível você crescer em graça e conhecimento de Deus. Você precisa amar a palavra. Oh, como amo a tua lei, diz o salmista. Então, o alimento, a palavra. A palavra de Deus é o alimento espiritual que possibilita o nosso crescimento. A receptividade da pessoa às Escrituras Sagradas é que determina se ela irá progredir espiritualmente em direção à maturidade cristã saudável e produtiva, ou se permanecerá um bebê espiritual, com as perigosas marcas que acompanham uma infância prolongada. É a leitura, é o estudo sistemático da palavra, é que faz com que a gente abandone a fase inicial, a fase infantil espiritualmente, e passemos para a fase maior, mais abrangente. Você tem feito isso? Você tem buscado na palavra
orientação para o seu dia a dia. Não é abrir, eu quero que Deus fale comigo hoje. Aí eu abro aqui, Deus está falando. Não. Não. É todo dia. Meditar nela. Como diz o Salmo 1, é como planta, como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Todo dia. Todo dia. Tem que ter prazer. E não diga que é falta de tempo. Não é verdade. Enganamos-nos a nós mesmos quando dissemos tal coisa. Você tem tempo. Tá bom? Então, as Escrituras revelam a natureza de Deus. A natureza, seu plano, sua vontade para o homem. Quem é Deus? Do que ele gosta? Qual é a sua vontade? Que plano ele tem para o homem? As Escrituras mostram isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu e você precisamos conseguir prosseguir buscando conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Oséias nos fala isso. Profeta Oséias. Então, eu não posso estagnar minha vida espiritual. Eu não posso me contentar com aquilo que eu já sei. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que continuar querendo. Senhor, eu quero conhecer-te mais e mais. Entrar no Santo dos Santos. Sair, como eu já disse agora há pouco, sair do átrio. O átrio representa quando o momento que eu me entrego para Cristo. Ali tem, nesse compartimento, nessa área descoberta, apenas o altar de bronze e a pia. Então eu tenho que avançar. Avance. O Senhor lhe concede isto. A Bíblia promove crescimento e maturidade espirituais, porque Deus vivifica a sua palavra e esta nos transmite vida abundante. Jesus fala, a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É espírito e vida. É espírito e vida. Então, eu não tenho vida em mim mesmo se eu não a buscar na palavra. A vida espiritual reage ao alimento da palavra. É a única dieta compatível ao cristão que deseja fazer a vontade de Deus e almeja alcançar a maturidade. Deseja servir ao Senhor com alegria? Deseja alcançar maturidade? Isto será impossível se não houver tempo, dedicação, meditação, aplicação no seu viver diário dessa palavra. É ela que nos limpa. Jesus falou a Pedro em determinada ocasião: Pedro, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Ajuda no crescimento. A segunda ajuda que nós precisamos. O alimento da palavra é a primeira. Vemos também que o discipulado dinâmico. Discipulado, você tem um professor, você se sujeita aquilo que o seu professor lhe orienta a fazer? Pois o discipulado dinâmico é necessário, é uma ajuda ao crescimento. Vamos ler João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Então, ser discípulos, a palavra discípulo quer dizer aquele que aprende. Aquele que ouve, pergunta, aprende. Então, assim como uma criança indaga os seus pais acerca de diversos assuntos, daquilo que ele não entende, você precisa de ter alguém para tirar-lhe as dúvidas da vida espiritual. E à medida que você vai desenvolvendo isto com o seu discipulador, você vai crescendo espiritualmente. Acompanha
nas Escrituras, tenho dúvida, procure. Procure, não fique com as dúvidas. Eu não vou perguntar porque eu estou com receio disso, aquilo. Pergunte. Indague. Tá? Entretanto, ser discípulo implica mais coisas do que apenas ser um aprendiz. Diz respeito a relacionar-se com o seu mestre. Relacionamento. Quando Paulo diz, já disse e vou repetir, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele era discípulo de Cristo e havia aqueles que o seguiam. Seguir. Tá bom? É possível que um aluno receba a instrução de seu mestre sem, no entanto, adotar suas atitudes, ações e seus valores. Receber ensinamento é uma coisa, mas não é só receber. Devemos adotar as suas atitudes e ações. Buscar ser semelhante àquele que nos ensina. Ter como espelho. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O discípulo busca seguir as crenças do mestre, bem como imitá-lo, repetindo aquilo que o vê fazer. Portanto, um discípulo é alguém que se une a outra pessoa com o intuito de adquirir conhecimento teórico ou prático, usando-a como modelo e se esforçando para imitá-lo, até tornar-se como seu instrutor, um mestre capaz de ensinar a outros. Nós aprendemos com alguém, passamos a ensinar a outros, e esse outro a outro. É assim. Jesus diz, ide e fazei discípulos. Lembra de Pedro, por ocasião da prisão de Jesus, quando ele nega a Cristo, alguém vê, e você é bem parecido com ele. E você fala igual a ele. E teu pensamento é igual a ele. É desse jeito. Não há como nós não deixar transparecer Cristo se eu estou aprendendo dele, das coisas dele. Eu passo a pensar, a agir, a querer fazer aquilo que Cristo fez e faz. Por causa da natureza do seu relacionamento, podemos imaginar que o discípulo ou aprendiz, aos poucos, vai adquirindo as características daquele que o ensina. Aos poucos, nós vamos adquirindo. Nós vamos mudando as coisas. Vamos deixando de ser homens naturais, carnais, e passamos a ser espirituais. Isso é aos poucos. Aos poucos nós vamos entender que precisamos retirar de nossa vida tudo aquilo que é errado. Lembra de Jacó, de Raquel, sua família? Tirai do vosso meio todos os ídolos. Aí tirou um monte, uma penca de ídolos. Que estavam ali. Não serviam para nada, mas ali estavam. Nós vamos... A ajuda do Espírito, número 3. João 14, versículo 16 e 17. João 14, Evangelho de São João 14, versículo 16 e 17, fala-nos sobre essa ajuda que devemos ter do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ajuda do Espírito Santo.
o Consolador. É aquele que nos dirige. É aquele que fala conosco. É aquele que fala a nossa consciência. Aquele que descodifica a nossa oração para que ela seja entendida ao Pai. O Espírito Santo. Eu não posso ter uma vida espiritual sem a ação direta do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo é aquele que nos dirige. Jesus fala isso. Jesus fala a respeito disso aí. Quando alguém nasce de novo, começa a crescer e encontra no Espírito Santo um ajudador eficiente em sua vida espiritual para conhecer e experimentar tudo o que vem de Deus. Como o Espírito Santo nos ajuda a crescer para alcançarmos a maturidade de Cristo? Como? É o que Paulo fala aos Gálatas. Diz: se somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Temos que ser guiados. Temos que ser orientados. É Ele que está conosco. Então, como é que Ele faz isso? Primeiro, Ele está conosco e habita em nós. Ele não só está, mas está dentro. O Espírito de Deus habita em nós. Vamos ver? João, capítulo 14, versículo 16. Por favor, presbítero Neemias. E 1 Coríntios 6, 19. Vamos fazer essas duas leituras. Estamos chegando já ao final desta aula. Fique comigo mais um pouquinho. 14, 16 de João. Ele está e habita em nós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele está e ele habita. Eu rogarei, disse Jesus, eu rogarei ao Pai e ele enviará o Consolador. Ele vai estar convosco. Mas ele não está somente. Ele habita. Ele mora dentro de nós. Mas ele mora dentro de qualquer um? Não. É preciso que eu permita primeiro que ele me convença do pecado, da justiça, do juízo. Eu deixo de ser homem natural, homem carnal, e passe a ser homem espiritual. A partir daí, e tudo isso é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Aí ele passa a habitar, ele arruma aquela casa. Ele arruma, ele dá uma ajeitada, ele embelezamento interior, que consequentemente transparece no nosso exterior. Então, ele está e habita em nós. Outro, nos guia na verdade. João 16, 13 e Romanos 8, 14. Ele nos guia na verdade. Jesus é a verdade. Quem é que nos guia? Quem é que nos faz andar, trilhar por essa verdade sem desviar nem para um lado nem para o outro? É o Espírito Santo. Por isso que eu tenho que dar ouvidos ao Espírito Santo. João 16, 13 e ainda Romanos 8, 14. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? O que faz o Espírito Santo? Ele fica falando de si mesmo, ele fala de Cristo. Ele fala do nosso Salvador, daquele que tornou-se carne, habitou entre nós.
ele faz nos lembrar e entender. Quando eu e você lemos as Escrituras, o Espírito Santo está do nosso lado, ensinando-nos o que vem a ser aquilo ali. É o nosso guia. Não tem como eu entender as Escrituras a não ser pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São guiados? São filhos de Deus. E se não são guiados? Não são. É difícil de entender isso? Eu não ouço o que o Espírito de Deus fala comigo. Então, mas eu quero ser filho de Deus. Não é. Somente os que são guiados. É semelhante, para que você entenda, semelhante a uma mãe, um pai, um responsável que vai buscar uma criança de 4, 5 anos na escola. Tem que atravessar ruas perigosas, avenidas. E como é que faz? Aquela criança é segurada pelas mãos ou mesmo até no colo pelo seu responsável, não é assim? A nossa vida também, espiritual também é assim. Eu preciso ser guiado. Tem um hino da harpa cristã, o 33, que diz: com sua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. É preciso que ele segure em nossas mãos e que nós sejamos guiados por ele. Aí nós vamos trilhar caminhos aplanados, caminhos de Deus, que nos culminará. O final desse caminho não é um caminho de morte, é um caminho de vida. Culminará com uma vida eterna. Mas se eu largo a mão do Senhor, eu não ouço o que ele quer dizer, eu não sou guiado por ele, eu não serei filho, consequentemente. E o caminho que eu vou trilhar sem a presença e direção dele é caminhos que parecem perfeitos aos meus olhos, mas o seu final são caminhos que o conduz à morte. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos sejam guiados pelo seu Espírito. Outra coisa, nos reveste. O que o Espírito de Deus faz? Nos reveste de poder. É preciso, para trilharmos nesta vida, poder. E Deus dedica tamanho poder para mim e para você, para sermos vitoriosos, para vencermos a nós mesmos, para vencermos o mundo e o mal. Vamos ver? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Revestimento é colocar algo mais. É um cuidado a mais. Você vê no inverno, por exemplo, aqui em Rondônia nós não temos inverno. Mas ainda assim, eu vejo lá a minha nora e minha filha, quando os seus filhos vão dormir, colocam sempre uma roupa, um pijama mais agasalhado, mais... Isto é cuidado, revestir. O Espírito de Deus nos reveste, coloca algo, um sobretudo em nós, para nos proteger, para nos dar condições de vencer a nós mesmos, vencer as coisas deste mundo. Por isso que ele é tão importante para nós. E outra, intercede por nós. O Espírito Santo faz intercessão a Deus por nós. Vamos ver? Romanos 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Amém. Ele então nos ajuda, ele intercede, ele nos fortalece, ele nos guia, ele nos reveste de poder. Ele demonstra todo o amor e carinho. Ele faz com que a graça de Deus seja realidade na vida de cada um de nós. É ele que nos faz entender o porquê que Cristo Jesus, nosso Salvador, deixou a sua glória para morrer em nosso lugar. Quem não tem a ação do Espírito Santo de Deus, pensa até que Jesus foi alguém que deu a sua vida ali, um mártir que deu a sua vida por uma causa, mas nunca imaginará ou terá o perfeito conhecimento ou entendimento de que ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. E por último, vemos que produz o fruto e concede dons. A ação do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito em nós. O fruto faz-nos semelhantes a Cristo. O fruto faz com que nós sejamos parecidos com Ele. Lembra lá do Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança foi quebrada, foi destruída com o pecado. Uma vez resgatados, uma vez lavados no sangue de Cristo, uma vez deixando que o Espírito de Deus habita em nós e transforme a nossa vida, nós passamos a produzir fruto do Espírito. Vamos ver que fruto é esse. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Fruto do Espírito. Mas ele dá somente o fruto? Não, ele dá também os dons espirituais, que vão facilitar o nosso envolvimento na igreja, a fim de ajudar a igreja como um todo, como um corpo. O fruto do Espírito me faz semelhante a Cristo. São 9 gomos, entenda uma pocã, uma tangerina, e 9 gomos, 9. Cada gomo daquele ali representa algo. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, amor. Né? Então, esses 9 gomos, ele é subdividido em 3 grupos de 3. Então, nós vemos no primeiro grupo, a gente vê o relacionamento do homem com Deus. O relacionamento, no segundo grupo, o relacionamento do homem, nós, conosco, consigo mesmo. E um outro relacionamento, nós com o nosso semelhante. O fruto do Espírito é que Deus quer que eu e você produzamos. O Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a cumprir o seu próprio propósito humano, levando-o a ser obediente servo do Pai. O Espírito de Deus ajudou o próprio Senhor Jesus na sua condução, no seu ministério. Assim, o Espírito Santo é o único que pode nos conduzir à semelhança de Cristo. Precisamos do controle diário do Espírito em nossa vida, em completa rendição de nossa vontade
para andarmos no Espírito e servirmos ao corpo de Cristo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. É Ele que nos direciona. É Ele que nos mostra, nos protege, nos dirige, aquece o nosso coração, alimenta a nossa alma. O Espírito Santo. É Ele que me faz entender acerca das Escrituras. É Ele que nos dá entendimento da nossa nova vida em Cristo. É Ele que nos faz crescer no tempo oportuno. Crescer e ser um servo fiel. Servo bom e fiel. Chegamos ao final dessa lição. Tem uma aplicação pessoal que eu quero transmitir a você ainda, que diz assim, ó: devemos obedecer a palavra e nos manter abertos ao agir do Espírito Santo, que nos guiará a uma vida cristã mais frutífera e nos ajudará a crescer espiritualmente até atingirmos a maturidade espiritual de Cristo. Peça ao Espírito Santo hoje: habita em mim, esteja comigo, habita, dirija-me a caminhos aplanados. Seja ouvinte e participante desta obra de Cristo Jesus e cresça em graça e conhecimento. Nosso muito obrigado. Chegamos ao final, então, a essa lição, a lição de número 3. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, dirija seus passos. Que você seja um crente fiel, um crente que serve ao Senhor com alegria. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Deus de amor, no nome de Jesus, lhe agradecemos pela oportunidade de poder transmitir essa aula, Senhor, através da internet, pelo YouTube e também pelo Facebook. Abençoa, Senhor, essas famílias que são alcançadas nesta manhã. Se houver, Senhor, se houver alguns deles que estejam frios na fé, que estejam, Senhor, empacados no seu crescimento espiritual, que possam hoje dar ouvidos à sua palavra, dar ouvidos à ação do Espírito Santo e voltar a crescer, Senhor, porque este é o desejo do Senhor. Abençoa cada família, Senhor, neste período de quarentena, que possa haver harmonia, contentamento familiar. Ajuda-nos em tudo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com sua família, com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, não apenas hoje, mas sempre. Amém. Amém. Um convite, quando estiver por aqui em Porto Velho, Rondônia, visite-nos. Assembleia de Deus, Ministério Logos, Linha Progresso, próximo ao Clube Novo Norte. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.